Lucas 11, começando o versículo 5. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo? E se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que ainda que se não levante, a dar-los por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Esse texto aqui, essa é parte da Bíblia, que fala sobre a oração, é muito bom, muito interessante, porque Jesus fala da persistência, da perseverança. Aliás, Jesus sempre falou muito da perseverança na vida cristã e a perseverança na oração. Então, ele dá um exemplo, sempre ele conta uma história para que a gente possa compreender melhor. Então, um amigo que foi importunar um amigo, já era tarde da noite, o amigo já tinha ido dormir com seus filhos e chegou uma visita e ele não tinha o que dar para as suas visitas. Já começa aí o pedido, que é um pedido para o bem. É um pedido para fazer bem ao próximo. E ele voltou a importunar, porque o amigo disse que não ia atender, porque já era muito tarde, mas ele importunou e ele disse: se ele não der pela consideração em ser amigo, mas ele vai dar pelo fato da importunação. Essa maneira de Jesus contar essa história é só para que a gente possa compreender melhor que o Pai, nosso Pai do céu, ele não se importa que a gente o importune. Principalmente quando o pedido é uma motivação para o bem. Quando é para a glória dele, para o bem do próximo e para a glória de Deus. Então, essa importunação é a perseverança na oração. E aqui, no versículo 13, ele diz bem: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Tiago diz que a gente deve pedir sabedoria a Deus. Sabedoria, pelo que Jesus fala, a pessoa sábia é quem ouve a palavra e pratica. Então, nós devemos pedir sabedoria para ouvir a palavra e praticar, que é a força do Espírito Santo, que faz com que tenhamos poder e força e amor para zelar pela palavra, ou seja, ouvir e cumprir. E aqui ele fala: quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, se você quer a fortaleza do Espírito Santo para a sua vida, o seu coração cheio de amor, de paz, de aconchego com o Senhor, uma intimidade muito grande com o Espírito Santo de Deus, Deus vai lhe atender. Repetindo aqui: quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, o Espírito Santo, a presença dele nos nossos corações, a intimidade com ele, o amor que nós temos
por Ele, que Ele tem por nós, deve ser pedida a Deus todos os dias da nossa vida. Eu quero alegrar o Espírito Santo de Deus que habita em mim, ouvindo a Tua palavra, ó Pai, e praticando. Me fortalece nesse sentido. É uma das orações que Deus, com certeza, irá nos atender. E devemos todos os dias persistir nessa oração. Outras orações também pessoais, em relação a problemas daqui da terra, que são para a glória de Deus, que não são contrárias ao que a Bíblia fala. Se eu quero algo para a minha vida, mas é contrário à palavra de Deus, o que a Bíblia explica, com certeza essa oração não vai ser ouvida. Ela será ouvida se eu, como filho, estiver pedindo algo, mesmo que seja pessoal, mas que não esteja contrário à palavra de Deus. É isso que nós temos que entender quando nós formos orar. E Jesus Cristo se preocupou em ensinar como devemos orar. Quando ele diz, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Ou seja, quando ele ensinou a oração do Pai Nosso que estás nos céus, que todos nós sabemos, que os discípulos pediram para ele ensinar e ele ensinou, na oração ele cita que nós devemos perdoar logo enquanto nós estamos orando. E dizer para Deus que nós perdoamos a quem nos magoou e pedimos perdão também a Deus. Então, que o Senhor sempre nos ajuda a orar de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com as nossas próprias vontades egoístas. Que Jesus Cristo sempre nos ensine a orar por meio do seu Santo Espírito. E quando nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo ora por nós, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Muitas vezes queremos orar contrário à palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e com o seu Santo Espírito nos fortaleça e nos dê sabedoria para orar de acordo com a palavra de Deus, para a glória de Deus e para o nosso bem espiritual em primeiro lugar e o bem espiritual do nosso irmão também em primeiro lugar, porque a nossa vida espiritual para Deus ela está em primeiro lugar. Mesmo que para nós não esteja no momento a vida espiritual em primeiro lugar, mas para Deus sempre vai estar em primeiro lugar a nossa vida espiritual. Sempre Ele vai querer nos aperfeiçoar espiritualmente. Então, tudo que acontece nas nossas vidas é para o nosso bem, coopera para o nosso bem, principalmente para o nosso bem espiritual, para ficarmos mais dependentes dele, mais humildes na sua presença, amando mais o próximo e colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Que Deus sempre nos ajude a compreender a sua palavra claramente como ela é. E nos dê a força e o poder do seu Santo Espírito que habita em nós, para ouvir e praticar a palavra, para sermos sábios. Amém.